Nós vamos entrar na mensagem nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite, o que vale a pena nessa vida? O que vale a pena? O que mais vale a pena nessa vida? O que tem valido a pena para você? O que é uma semana boa para você? O que é uma semana boa? Para um empresário pode ser ter vendido bem, né? Para alguém que está doente, pode ter assim, eu passei uma semana bem porque eu não tive febre, não me acidentei. Você vai começar uma semana com qual objetivo? O que você quer atingir? O que vale a pena? O que tem valido a pena para você? Acompanhe essa leitura que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, no capítulo 6, do versículo 17 até o versículo 21. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. O que o nosso mundo tem promovido? O que o nosso mundo promove? O que essa vida moderna fala de que vale a pena nesse mundo? São três grandes questões que o mundo propõe para nós, seres humanos. A primeira delas, o mundo propõe que uma vida que vale a pena é uma vida que tenha muito dinheiro. Você pode até pensar, isso é verdade, pastor, eu gosto disso. Promovendo essa ideia, se promove o quê? A ganância. Porque a ganância é o que quer? É querer ter mais do que precisa para viver. Querer ter mais achando que precisa ter mais. Precisa ter mais porque o que alcançou já não satisfaz, eu preciso ter mais. A casa que eu comprei já é pequena, eu preciso comprar uma casa maior. O carro que eu comprei já perdeu, já não está mais na moda, eu preciso de um outro carro. A viagem que eu queria fazer, eu já fiz, agora eu preciso fazer uma outra viagem. A proposta desse mundo é: tenha dinheiro e gaste dinheiro, consuma. Quanto mais você consumir, mais feliz você vai ser. E na grande verdade, o que a gente percebe é que a maioria das pessoas, quanto mais consomem, quanto mais buscam ter, quanto mais fazem, quanto mais conquistam, mais insatisfeitas elas ficam, mais insatisfeitas elas estão. Eu recentemente conheci uma pessoa e dizem que é uma das maiores fortunas do estado de Goiás. Eu nem sabia disso. A pessoa veio, sentou comigo, a gente começou a conversar, eu comecei a conversar com ele. Nós tivemos um momento muito interessante naquela conversa, gastamos em torno de 20 minutos e no final eu falei para ele assim: posso orar pela sua vida? Ele falou assim: pode. Eu levantei, coloquei a mão nas costas dele, fechei os olhos, nós estávamos no restaurante, todo mundo olhando para nós, e eu orando ali no meio daquele restaurante. Na hora que eu terminei de orar, veio uma pessoa que conhece aquela pessoa. O senhor sabe com quem o senhor estava orando? Eu falei assim: não, também não vou contar para os irmãos também. Mas eu estava orando com essa pessoa e virou e falou assim: mas olha, essa pessoa é muito rica. E ele já falou aqui, já gritou muitas vezes que ele detesta pastor, que ele detesta religião, que ele não acredita em Deus. O que o senhor fez? Eu virei e falei para ele: só conversei com ele. Só. E por que ele aceitou o senhor orar com ele? Eu falei: porque o Espírito Santo tocou na vida dele. E a nossa conversa se limitou numa grande questão. Ele estava com medo da inveja do que ele tinha feito e ganhado. Ele virou e falou assim: hoje eu tenho que andar com segurança.
Eu tenho que ter um segurança. Hoje aqui, nesse lugar que a gente está aqui, eu tenho um segurança que está na esquina de baixo, que está na esquina da frente. Eu tenho um cara que está com um comunicador na porta da minha casa. E hoje eu tenho que ter segurança, porque dinheiro não trouxe segurança. Dinheiro não trouxe paz. E naquele simples lampejo de uns 20 minutos de conversa, eu pude dar a ele uma centelha daquilo que Deus dá a cada um de nós. A paz que excede todo entendimento. O dinheiro não compra paz. O dinheiro não compra segurança. O dinheiro produz em nós ganância. A segunda coisa que o mundo hoje tanto fala é sexo. O segundo grande poder do mundo, o que move o mundo, é sexo, prazer. O que mais movimenta isso é o que mais é o segundo mercado mais lucrativo do mundo é sexo. Tudo que vai se vender se relaciona com sexo. E com a visão que se tem hoje de tornar o corpo objeto, a visão que se tem hoje de se tornar o ser humano como um ser que precisa de prazer, então as pessoas estão cada vez mais viciadas em sexo. Sexo hoje o que mais se acessa hoje na rede mundial da internet é sites pornográficos. Isso é o que mais se acessa. As novelas da Globo, eles tinham uma fórmula. A fórmula das novelas da Globo é sedução pelo dinheiro e sedução pelo sexo. Tornando simplesmente essas duas grandes forças a força motriz para a vida do ser humano. E hoje cada vez mais isso está aflorado, isso está sendo exacerbado cada vez mais. Vocês viram recentemente um padre que fez algo fantástico aqui na cidade, o padre Luiz Augusto, é esse o nome do padre? Eu não me lembro o nome dele direito. Padre Luiz, conhecido aí. Ele entrou no Ministério Público, entrou na Justiça, para que fosse proibido os outdoors das casas noturnas de Goiânia. Como ele foi desmoralizado publicamente, em toda a rede da nossa cidade e nacional, eles estão voltando com as placas de outdoor novamente, porque a liminar dele foi cassada. Então, percebam essa força que está por trás das informações que são geradas para nós, que tentam desmoralizar publicamente as pessoas, para que as pessoas que estão tentando fazer algo de bom pelo cidadão comecem a ser penalizados por tantas outras coisas. Hoje, na Assembleia Legislativa, estima-se que existam mais de 5.000 cargos de pessoas que não trabalham na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Por que só falaram dele? Porque ele estava incomodando. Incomodando o quê? Aqueles que vivem hoje da barganha do sexo dentro da cidade. Goiânia é a capital brasileira de exportação de mulheres para a prostituição na Espanha, na Ásia, para diversos países do mundo. É a capital mundial. O delegado que prendeu aquele grupo que havia aqui na cidade foi enviado para onde? Para bem longe da cidade de Goiânia, porque ele incomodou. Nós precisamos estar atentos às mensagens que estão sendo colocadas. E a terceira grande realidade que a vida moderna fala, você tem que ter poder. E se você tem dinheiro, você tem poder. E hoje poder está muito associado a duas grandes coisas, a religião e a política. Hoje você tem pessoas que são muito fortes na religião, que elas têm poder, e a política é a questão que hoje tem grande poder também. E as pessoas estão buscando isso. Na grande verdade, o homem moderno constrói a sua vida numa plena alienação dos valores eternos da palavra de Deus, da vida eterna. Os valores, esses três grandes valores, estão sendo difundidos pelo meio de comunicação, pelo processo educativo, pela via política, pela via ideológica, para tentar fazer com que o homem cada vez mais se afaste de Deus e acredite na verdade eterna do nosso Deus. Se nós não estivermos atentos a essas coisas, muitas vezes o nosso modo de viver vai refletir justamente essa proposta do mundo moderno, das coisas modernas.
Porque é cada vez mais que se rouba e que se coloca que o prazer e a felicidade está aqui nesse mundo. Cada vez mais que se coloca isso, cada vez mais o nosso coração fica distante de Deus. Cada vez mais nós não desejamos a volta de Cristo. Cada vez mais nós deixamos de pregar o Evangelho de Cristo. Porque aqui está bom, aqui está bom, e aqui não está bom. E aqui não vai ficar bom. A palavra de Deus diz isso para mim e para você. Ao contrário, a palavra de Deus diz para mim e para você que aqui vai ficar cada vez pior. E a gente está vendo isso cada vez pior. A prova do Enem esse ano, prova do Enem, marxismo puro. Hoje acabei de ler, na hora que eu estava sentado aqui, recebi um e-mail de um estudioso aqui de Goiânia. Ele falou assim: observe como foi a prova do Enem. Ele citou nada menos do que 20 ideólogos marxistas influenciando diretamente as perguntas do Enem. E dentro dessas coisas perniciosas estão a ideologia de gênero que nós estamos debatendo aqui na igreja desde o ano passado, quando trouxemos o Dr. Guilherme Shelby, e trouxemos esse ano o Dr. Ignaldo para falar à nossa igreja. A nossa preocupação dessa realidade está aí agora sendo cobrado dos nossos jovens. Está sendo cobrado agora dos seus filhos. Para que eles entrem numa universidade, eles precisam aceitar goela abaixo essa ideologia de gênero, esse marxismo que tenta destruir a nossa palavra de Deus. Eles tentam destruir a verdade eterna de Deus. Porque o que é o marxismo? Nada mais, nada menos do que tentar dizer que existe um paraíso aqui na terra. E nós muitas vezes estamos sendo influenciados por essa cultura, por essa ideologia que está acontecendo a cada dia mais. E eu espero que hoje à noite nós possamos, ao olhar a palavra de Deus, nós possamos entender o que a palavra de Deus nos desafia a viver. Paulo está orientando o seu discípulo Timóteo a prevalecer em Jesus Cristo e no Evangelho que ele nos ensinou. E eu coloco aqui, queridos, a parte central da nossa mensagem. A preocupação do cristão deve ser o crescimento e o estabelecimento do reino de Deus. A preocupação central de nossas vidas deve ser essa: vermos cada vez mais o reino de Deus crescer, vermos cada vez mais o reino de Deus se estabelecer. E isso acontece de que forma? Acontece de forma individual, pessoal, cada um de nós pegando o Evangelho e difundindo aos corações. Essa precisa ser a nossa preocupação. Ele está aqui, um versículo que eu acho que é muito importante para que eu e você entendamos o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o versículo 17, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. E quem que pode prover ricamente a minha satisfação, a sua satisfação para a sua vida? É Deus. É Deus. É o Senhor, o nosso Deus. É Ele quem pode promover isso. É Ele quem pode dar isso. Às vezes as pessoas estão querendo que as coisas mudem. Quando eu tiver um emprego, quando eu tiver uma casa, quando tal situação se resolver na minha casa, quando tal situação, aí eu vou ser feliz. E você não vai ser feliz. O único que pode prover, o único que pode resolver, o único que pode trazer satisfação para a tua vida é Deus. É Deus. Não há outra fonte, não há outro lugar, não há outro caminho. É um caminho exclusivo e único que se chama Jesus Cristo. Tudo que tenta subverter essa verdade, é uma verdade anticristã e que deve ser combatida em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações. Paulo diz para nós, Paulo está afirmando, Deus pode prover, e não é pouco, é ricamente, amém, irmãos? Ricamente a nossa satisfação. Por que Ele tem prazer de fazer isso? Para que eu e você possamos fazer com que o reino dEle cresça. Eu quero te desafiar aqui agora. Não fica preocupado agora
com dólar alto, com juro alto, com as tuas contas que ainda não foram pagas. Aprende hoje, em nome de Jesus, a entender que não é isso que vai produzir alegria para você. Não fica preocupado com o exame que abriu, que deu um resultado negativo, porque se fosse positivo, você estaria também insatisfeito. Se o governo estivesse bem, você também não estaria bem. Se o Brasil estivesse em prosperidade, você também não estaria bem. Porque o ser humano não pode se satisfazer fora de Deus. Ele não tem essa condição, ele não tem essa possibilidade. Só Deus, somente Deus é que pode prover essa satisfação. É nele que está a plenitude da nossa vida, é nele que está a realidade para que nós devemos viver. Mas se eu tivesse no negócio, para de ficar olhando a mangueira do vizinho, para de olhar a grama verde do vizinho, olha para dentro de você e começa a perceber que você tem cavado para você cisternas rotas, cisternas que não tem aonde parar o Espírito Santo de Deus, que não tem aonde parar o amor de Deus na tua vida. Por isso que você não se satisfaz, por isso que você se angustia, por isso que você sofre, por isso que você cada dia mais se afasta de Deus e não se enche de Deus. É somente Deus, somente Deus. Mas em Deus que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Por que Ele faz isso? Ele faz isso porque o reino dele precisa de crentes que sejam fiéis. O reino dele, o reino de Deus, precisa de crentes que são fiéis. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Sabe o que essa geração, a sedução dessa geração está gerando? Está gerando homens mesquinhos. Mesquinhos. E sabe o que aconteceu no período do avivamento nos Estados Unidos, quando as pessoas se converteram nos Estados Unidos? Sabe o que aconteceu? Do século XVIII e início do século XIX nos Estados Unidos? Sabe o que se gerou? Os grandes empresários, sabe o que eles se tornaram? Eles se tornaram em grandes benfeitores. Em grandes benfeitores. Que doaram as suas riquezas para as universidades. E por isso que os Estados Unidos até hoje, isso mais de 150 anos, perdura como sendo o maior centro universitário de excelência, porque lá se produziu uma qualidade de homens que não eram gananciosos, que não eram mesquinhos, mas que eram benfeitores. O Brasil experimentou anos de riquezas. O Brasil chegou há 2 anos atrás a produzir num ano mais de 100 mil milionários. Isso há 2 anos atrás. E o que o Brasil mudou? O homem que teve a maior fortuna, Eike Batista, estampou-se o quê? Manchetes dele o quê? Sendo um benfeitor? Não preciso nem completar. Eu tenho um grande entendimento que Deus deseja derramar muita prosperidade para as pessoas, muita mesmo. Eu oro para que Deus levante e que vocês prosperem e que haja, não milionários, mas bilhardários a partir dessa igreja. Eu oro para isso, porque eu creio que nós estamos tentando gerar não homens e mulheres que vão ser gananciosos e mesquinhos,
mas que serão verdadeiros homens benfeitores. Homens que abrirão, que nós teremos condições de abrir creches, que teremos condições de abrir casas de recuperação, que teremos condições de abrir hospitais gratuitos para a população carente. E isso é ser benfeitor. É isso que Paulo está falando. Que o Evangelho, ele é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê, para que ele seja o quê? Uma pessoa mesquinha, gananciosa, que vai chegar na frente da igreja e falar assim: olha, eu comprei a última BMW que saiu aí, porque Deus está me abençoando. Não é esse testemunho que Deus quer ouvir da tua boca. O testemunho que Deus quer ouvir da tua boca é: essa semana eu consegui abrir um lugar onde as pessoas pudessem ali receber um mantimento, receber um apoio, receber uma ajuda, e eu estou cooperando com isso. Virou notícia mundial aqui a nossa cidade. Não sei se você percebeu, 15 dias atrás, um empresário foi e colocou uma geladeira na rua. Vocês viram isso? Ele colocou uma geladeira na rua e encheu lá de coisas e falou: quem quiser pode pegar, mas quem tiver pode doar. Ele teve que retirar a geladeira uma semana depois, porque o nosso povo é mesquinho, é ganancioso. Você foi lá colocar 1 litro de leite? Você passou lá para colocar um saco de arroz, um saco de feijão? Você não traz nem na sua igreja no dia da ceia? Se é que você vem no dia da ceia. Porque a rotatividade é tão grande que tem gente que seleciona os domingos para vir. Aí no dia da ceia não traz nem 1 quilinho de arroz. Não, isso me dá trabalho. Mas é para dar trabalho mesmo. É para você sair da sua zona de conforto. É para você entender que nós não podemos ser mesquinhos com o nosso tempo, com a nossa vida. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Amém, igreja? Amém? Porque se o sal perder o sabor, se a igreja perder o sabor, se a igreja deixar de iluminar esse mundo com as boas obras, ela se torna um Rotary, um Lions, uma maçonaria, uma associação qualquer, sei lá o quê, mas não vai ser a igreja do Senhor Jesus. Você quer fazer parte de quê? De uma associação? Eu já te falei um monte para você ser. E lá você vai ser batido nas costas, tem uns que tem até uns sinais diferentes e tal, você vai ser reconhecido, vão te chamar lá e tal. E aqui nós somos irmãos. E aqui você não precisa nem me chamar de pastor. Aqui você não tem que chamar ninguém de autoridade, porque a nossa autoridade é um só, é Jesus de Nazaré, amém? É Jesus de Nazaré. Agora a gente não pode viver nessa mesquinhez que as pessoas têm vivido. O Evangelho serve para fazer de mim e de você bons samaritanos. Você pode falar isso comigo? O propósito. Qual foi o teu gesto essa semana de bom samaritano? Qual foi o teu gesto de amar e amar e amar? Pregar é uma coisa que às vezes fica insuportável para o coração do pregador. Porque o pregador, ele ora, ele jejua, ele chora, ele pede para Deus uma palavra, ele pede para Deus uma direção, ele se humilha diante do Espírito Santo, esvazia-se de si, para que possa chegar e tocar na alma de alguém. Para que possa tocar na alma profundamente de alguém, e esse alguém possa se tornar uma pessoa completamente diferente na sua vida. Vai passando anos, já são 16 anos, vão passando semanas, domingos, e as pessoas te encontram e falam desculpas para fazer qualquer coisa, para não estar na igreja. Ontem nós fizemos uma festa da família. Foi abençoado para quem foi. E as pessoas estão tão comprometidas com tantas e tantas e tantas e tantas coisas.
E, cara, não sou eu que tenho que discutir se isso é de valor ou se isso não é de valor, o que você faz, o que você deixa de fazer. Isso é coisa sua. A gente gasta um mês todo para falar de missões, chegar no último domingo e entrar R$1.000. R$1.000. Pelo amor de Deus. Orem por mim. Orem por mim. O segundo princípio que Paulo fala é que é necessário juntar tesouros no céu. É necessário juntar tesouros no céu. Queria que as irmãs lessem o versículo 19. Olha que coisa fantástica, né? Olha para mim, olha comigo os verbos. Acumularão. Acumularão um tesouro para si. Não é correr atrás do dinheiro, da prata, que você acumula tesouro para você. É correr atrás do reino de Deus, que você acumula tesouro. Para essa era e para que há de vir. E olha aqui, alcançarão o quê? A verdadeira vida. Tudo aqui é ilusão, irmãos. Tudo aqui é ilusão. O que a gente vai poder falar de você no dia do velório? Minha avózinha morreu agora. Sexta-feira a gente estava lá. Aí foi uma irmã da igreja que ela frequentava. E aquela irmã falou assim: eu era criança aqui. E eu vi o meu pastor brigando com a dona Domervila. Isso há 30 anos atrás. Ela morreu com 92 anos. Então ela estava com 62 anos, 30 anos atrás. E aquela senhora falando, e eu vi o pastor falando: solta esse tijolo, vai para casa, faz uma limonada. Ela falou: eu já trouxe a limonada, mas eu posso, eu tenho força, eu vou pegar esse tijolo e eu vou levar lá. Eu vou ajudar o pedreiro a subir. Eu quero ver a nossa igreja construída. Às vezes a gente está correndo num mundo de ilusão, querido, que vai passar. Que vai passar. Mas o reino de Deus não passa, jamais passará. Junta os teus tesouros onde ninguém pode roubar. Junta os teus esforços e constrói aquilo que ninguém pode destruir, que é o reino de Deus. As vidas que você ganhar e levar para lá serão tesouros, serão pérolas, serão pedras na tua vida lá em cima. Eu não sei se vai ter coroa, se vai ter nada, mas meu sogro fala: ó, Carlos, hoje você ganhou mais um rubi lá. Ele falou para mim sexta-feira: hoje você ganhou mais um rubi lá do Senhor. Eu falei assim: eu não estou interessado em rubi, não estou interessado em nada, porque eu já tenho o bem maior, que é Jesus, Jesus de Nazaré. Querido, não vamos ficar correndo. Tem gente que gasta tanto, tanto, tanto. Pensa aqui comigo. Quanto que você gasta de tempo no seu trabalho? Quanto que você gasta de tempo durante a sua semana para trabalhar, para cuidar das suas coisas? Pensa nessa última semana, quanto de tempo você gastou para fazer o bem a alguém? Quanto de tempo você gastou para pensar nos nossos missionários, para pensar na construção? Eu postei aquele vídeo da construção, na terça ou na quarta-feira, e um irmãozinho, ele é mecânico, lá em São Paulo.
Ele entrou e falou assim: pastor Carlos, manda a conta da igreja, pode contar com a oferta por mês aí, que eu vou mandar R$150 para a igreja para ajudar na construção. Eu falei: amém, obrigado e tal, para Deus estar abençoando, e no dia da inauguração eu quero ir. Você me avisa. Eu falei: então no dia da inauguração, irmãos, vai ter muita gente lá, para a glória do Senhor Jesus. Eu só estou te contando isso porque tem gente que até hoje acha que não pode pegar um envelope desse e colocar o nome, um compromisso por mês. Dá para você entender, querido? Onde você está juntando os teus tesouros? Onde você está juntando os teus tesouros? Qual vai ser o seu testemunho? Ah, esse aqui pulou de igreja, de igreja, de igreja. Ou vai ser um pastor que vai chegar lá e falar assim: olha, essa mulher aqui, olha, a irmã Dom Ervila, essa mulher aqui, quando eu cheguei na igreja, eu tinha 30 anos. Hoje eu estou com os meus 62 anos. E quando eu cheguei na igreja, ela chegava e falava assim para mim: pastor, o senhor precisa fazer assim. Pastor, hoje foi 10. Pastor, vamos comigo lá visitar fulana que está triste. Pastor, vamos ajudar ali. Pastor, eu estou aqui para ajudar. Pastor, eu vim aqui para limpar junto com o senhor. Eu falei lá, ela tinha Alzheimer. Quando eu conheci ela já não sabia, já não reconhecia mais a Soraya. Não sabia mais qual era o nome da Soraya. Ela sabia o nome ainda de alguns filhos, isso há 13 anos atrás. O pastor fala do que está no coração dele, que Deus coloca na hora. Então eu peço perdão aos irmãos de compartilhar coisas que são assim. Mas são coisas que me edificam, e eu acho que pode edificar a sua vida também. A minha oração é que edifique a sua vida também. Aí eu lembro quando a Soraya me apresentou, e nós fomos no outro dia, nós fomos lá e a Soraya chegou: eu sou a Soraya, filha do Pedro, da Leite. Ah, que bom, esse aqui é o Carlos, meu namorado. Ah, que bom, ele é pastor. Ela virou e falou: senta aqui do meu lado. Aí eu sentei. E ela, com todo jeitinho, ela falou assim para mim assim: peça para Deus para você sempre ganhar alguém para Jesus. Amém? O que você está aconselhando as pessoas que chegam perto de você? Você chega para as pessoas e fala: senta aqui, e pede, fala para elas: ora para você ganhar alguém para Jesus. Uma pessoa que me fala isso, meus irmãos, eu tenho a obrigação de orar por ela todos os dias, porque eu sei que enquanto ela tinha memória, enquanto ela tinha capacidade mental, faculdades mentais, ela era que orava. E porque esses filhos são todos abençoados, os netos, os bisnetos, Deus deu o privilégio a ela de ver tataranetos. E sabe por que isso acontece na vida de um crente? Porque ela honrou o pai e a mãe dela aqui na terra. Amém? E hoje, essa geração de rebeldia que está aí hoje em dia, é uma geração que corre um grande risco. A gente está vendo uma geração de jovens que estão morrendo antes dos 20 anos por causa da sua rebeldia. A palavra de Deus está aí, está clara, só não vê quem quer. Quem quer ver os seus dias melhores, honra o teu pai e tua mãe aqui na terra. Então, se você tem o papai, a mamãe, a vovó, vai lá, dá um beijo, senta, ouve, ora com eles, escuta o que eles têm para te ensinar, queridos. Não, vamos honrar as pessoas que têm muito para nos ensinar. Vamos honrá-los a cada dia mais. E por último, queridos, firme-se no Evangelho da Graça. Eu queria que os homens lessem o versículo 20 e 21. Você está firme com Cristo? Você está firme com Jesus? Está firme mesmo? Não se desvie. Prevaleça firme. E prevaleça operoso.
ou permaneça trabalhador no reino de Deus. Eu comecei essa mensagem fazendo uma pergunta: o que mais vale a pena nessa vida? Eu tenho a resposta: é seguir a Jesus Cristo como um verdadeiro discípulo dele, vivendo e trabalhando pelo reino dele. Entenda essa noite: a graça de Deus é maravilhosa e é o nosso bem mais precioso, mais supremo. É o nosso bem inefável. Qual é o melhor lugar do mundo? O que é mais importante? O melhor lugar do mundo, o dia mais importante, o lugar mais precioso, é estar bem junto a Deus, bem junto ao Senhor. Porque quando estamos ali juntos com o Senhor, a nossa alma se enche da alegria, se enche da paz, se enche da força. E quando essa graça enche a nossa vida, enche e nos torna mais fortes quando estamos fracos, essa graça que cura, que enxuga as nossas lágrimas, ela vem para iluminar a nossa mente, iluminar a nossa direção. E quando nós estamos ali nesse lugar, nesse melhor lugar do mundo que Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, o melhor lugar do mundo é estar com Deus, é ficar juntinho de Deus. Esses dias estão tão difíceis, meus irmãos. Não deixa, em nome de Jesus, não deixa que as coisas desse mundo te tirem do lugar que é estar pertinho de Deus. Não te tirem da presença de Deus, não te tirem do centro da vontade de Deus, porque ali é o melhor lugar do mundo. Empenhe-se em estar ali, empenhe-se em ser cheio dele, em andar com ele, em viver com ele, porque o que mais vale a pena no mundo, o que mais vale a pena nessa vida, é estar junto do Senhor Jesus Cristo. Fecha os teus olhos, faz uma oração agora, em nome de Jesus. Diz para o Senhor hoje: Senhor, eu não quero mais ficar inebriado pelo aqui e agora, Senhor. Eu não quero mais ficar preocupado, Senhor, com as coisas desse mundo, Senhor. Mas eu quero, Senhor, me dá a visão do céu, Senhor. Me dá a visão do teu reino, Senhor. Me tira, Senhor, desse tempo de ganância, desse tempo de mesquinhez, e me torna um bom samaritano do Senhor, e me torna um discípulo do Senhor, e me torna aquele que tem prazer no Senhor. Pede com fé nisso nessa noite. Pede com fé hoje: Senhor, que eu de fato encontre o prazer, a satisfação no Senhor. Me enche hoje com a tua alegria, Senhor, a alegria que não pode ser roubada pelo mundo. Me enche, Senhor, da alegria do céu, Senhor. O Senhor mandou Jesus, que foi o pão do céu, para descer aqui na terra, e que foi a água viva para que nós pudéssemos beber e pudéssemos comer do pão do céu e nos saciar eternamente. Oh Senhor, nos leva, Senhor, nos leva para perto de Ti, nos leva para perto da Tua vontade, em nome de Jesus.